jogando bolichezinho todo dia com a família. Sabe, irmão? Sabe, você passeando com a família. É você mesmo. É você mesmo, pô. É tu mesmo. É debochado do caralho. Tá debochado da torcida, rapaz. Pode aí, sai daí. Ele sabe que é, rapaz. É pessoal, a gente vai na casa, a gente vai no shopping, tá com a mulher. Agora a gente vai fazer isso. Irmão, pode me cobrar se eu não vou fazer. Pode me cobrar. A vida dele vai para o inferno agora. Ele tem que respeitar, não. Tem que respeitar. Vocês podem não gostar da gente, mas a gente que se pode aqui. Vocês, daqui a 10 anos, não vão estar mais no clube, mas a gente vai estar no clube. A gente está cansado de todo ano vir aqui. Todo ano eu tenho que vir aqui. Meus filhos estão doentes. Eu tô aqui. Ah, vai falar vagabundo lá, tem que fazer sim, irmão. Tem que fazer sim. Mano, conversa todo dia com um, com o outro aqui. Caralho, é todo ano a mesma coisa. Eu sei que a culpa não é sua, indiretamente. Isso é um passado de 20 anos atrás. Mas vocês são a frente do bagulho, vocês têm que dar uma resposta pra gente. Vocês têm que dar. Você é o técnico, a gente escolheu. Fácil, cada time é aquela instituição que passa por capítulos como esse. Isso vale como retrospectiva dos piores momentos da temporada. Chega em dezembro, quando fizerem o clipe do que deu errado, vão lembrar desse dia em que os torcedores foram lá como se fosse uma questão de empenho e não é, como se fosse uma questão de dedicação e não é. Eu vou dizer hoje, em relação ao Vasco, o que eu falei aqui no início da semana em relação ao Corinthians, porque a minha análise sobre esse fenômeno característico do futebol brasileiro, ela é a mesma, independentemente do brasão da camisa. Isso não tem cabimento, isso não faz sentido. E sendo cacifado pelo presidente do clube faz menos sentido ainda. Antigamente, durante um bom tempo, aconteceram situações assim, mas que eram motivadas por invasões. Os líderes de torcida tinham relacionamento com funcionários dos clubes, não existiam ainda os CTs, os clubes sempre treinavam onde normalmente jogavam, então até os acessos já tinham uma certa manha, e aí quando o dirigente tomava conhecimento, os caras tinham entrado já. Aí ele ia lá, tirava o pessoal, chamava a segurança, era uma coisa mais densa. A iniciativa da liberação partir da diretoria é ruim, porque expõe os profissionais, expõe o treinador, expõe todo o staff do futebol, e não é o caso de falta de dedicação. O caso clássico do Vasco é falta de qualidade. E aí a pergunta é, torcedor fã de esporte que nesse momento assiste a gente, cientificamente existe algum estudo que assegure acréscimo de qualidade a um elenco depois que uma torcida entra para fazer cobranças? Você acredita nisso? De verdade? Você acha que isso é possível? Nós não estamos diante de um time que está com má vontade. Nós estamos diante de um time que tem muitas limitações, que jogando mal, tirando aquele jogo lá contra o São Paulo, que foi uma exceção no dia 12 de junho, vem jogando mal, não conseguiu dar liga, não tem peças de reposição. O Vasco, mal ou bem, tem um time titular. Esse jogo não teve o Coutinho. O Piton foi expulso porque quis. Ele fez a entrada que fez porque pensou, não, eu vou lá, vou acertar o tornozelo do adversário, vou tomar um vermelho. Claro que não. É por incompetência, por erro humano. Tanto que ele ficou desesperado quando ele foi expulso. Então, assim, acho que as coisas têm que ter o peso que efetivamente os fatos exigem. E para este caso do Vasco, como também para o caso do Corinthians, como para qualquer caso do futebol brasileiro, não cabe a presença de torcedores dentro do local de trabalho. Cabe no jogo, no estádio. E isso é ainda pior quando essa permissão é concedida institucionalmente pelo clube. É até constrangedora a cena, né? Assim, a gente só tem fotos, imagens, mas é o Pedrinho cercado ali, por um lado o grupo do Vasco, por outro lado os torcedores. Então, não é uma imagem legal, assim, né, de se ver. Esses encontros, eles nunca são naquele tom, né, político ou bem alinhado. Ele é bem intimidador mesmo, assim, é a intenção, né, de ser bem intimidador. Porque senão ele aconteceria num momento legal também, né? Abre aí pra gente entrar, pra gente bater um papo, vamos fazer um churrasco, né? Tá tudo bem? Não. Esses momentos acontecem quando as equipes não estão correspondendo, enfim. E as limitações não são só de elenco, né, Rafa? Elas são institucionais também, né? O Vasco não pode fazer muita coisa hoje. Ele não pode dar para o torcedor o jogador que ele gostaria. Até deu o Coutinho,
mas por uma questão física não tem sequência. Então, assim, de fato, é mais um episódio do que a gente já está muito acostumado a ver, do que já se normalizou há muito tempo aqui. A gente vai continuar lamentando, a gente vai continuar colocando luz sobre o assunto, que não é bacana, o tom é sempre intimidador, mas a partir do momento que o clube, de uma forma ou outra, acuado ou não aceita, dá condições, aí não tem muito o que a gente fazer também. Só para a gente arrematar esse assunto, chegou uma imagem aí agora da torcida saindo lá do CT, né? E até cobrando o João Vitor. É isso, né? Ainda lá dentro, na verdade. A questão é que o João Vitor tentou ali também falar e dialogar com a torcida, foi contido ali. E essa é a imagem que a gente tem também, que acaba de chegar desse encontro, torcida organizada do Vasco com o elenco e também... De fato, não é um papo mesmo, né? Só um lado fala. Quando o João Vitor tenta falar ali, o pessoal já tira ele dali, ó. Enfim. João Vitor custou 38 milhões ao Vasco. Foi a primeira grande compra da SAF antiga, né? Da Serva. Efetivamente não deu certo. Nesses 2 anos, alguma coisa, se mostrou um jogador muito menos confiável do que confiável. Nos tempos de Benfica, performava mais. Nos tempos de Corinthians, performava mais quando surgiu. No Vasco não conseguiu jogar. Tem alguns jogos que ele até consegue ter um bom desempenho, mas na maioria das vezes ele vai mal. E não é só o desempenho individual dele, é o quanto que a insegurança dele impacta na coletividade, principalmente no sistema defensivo do Vasco. Acho que o time todo acaba se sentindo inseguro com a insegurança dele em alguns momentos. Sabe qual é a solução para isso? Tirar do time. E depois negociar. Empresta, vende, faz alguma coisa. Se não tem mais clima para ele no clube, conversa com o jogador, se sente bem. Se você disser que sim, eu como dirigente perguntaria. Se você disser que sim, eu vou achar estranho. Porque eu não me sentiria bem no seu lugar. De estar aqui vivendo tudo isso que você está vivendo. Não é melhor para você sair? Porque assim, é difícil falar nesse momento para o torcedor, mas ele não é de todo ruim. Nós não estamos falando de um jogador completamente desprezível tecnicamente. Nós estamos falando de um jogador que no Vasco não conseguiu jogar. E vocês viram nesse momento todo o protesto envolvendo a Força Jovem, que é a torcida organizada do Vasco da Gama. A verdade é que o clima no Vasco não é nem um pouco bom. O Vasco vem de 2 derrotas consecutivas, uma de 2-0 para a equipe do Botafogo e 4-0 para o Independente Del Valle na Sul-Americana. E a Força Jovem foi até o CT, cobrou bastante. Essa cobrança aconteceu após a apresentação do Thiago Mendes, né? A apresentação foi realizada na Barra da Tijuca. Logo depois, todo mundo se deslocou para o CT Moacir Barbosa, onde estava acontecendo esse protesto. E, sinceramente, o protesto que é válido, né? A torcida do Vasco não quebrou nada, não depredou nada, apenas foi lá e fez o seu papel cobrando os jogadores. Cobrou muito o João Vitor, reclamou bastante, o clima ficou muito quente e a verdade é que o João Vitor, eu enxergo que cada vez mais ele não tem mais clima para estar no Vasco da Gama. O João Vitor é um jogador que foi comprado a peso de ouro, uma contratação muito cara, né? E, tipo assim, uma contratação cara que não está gerando nenhum fruto para o Vasco. O Vasco já tentou de todas as formas manter o atleta, né? Via como um importante. Depois teve até a proposta do Cruzeiro, o Vasco não negociou e agora dificilmente vai chegar uma proposta desse nível. Dificilmente vai chegar uma proposta interessante para o Vasco, a ponto de falar assim, caraca, essa proposta dá para aceitar. E o Vasco também tem que negociar com os zagueiros, porque se não negociar com os zagueiros, a situação vai ficar bastante complicada. Porque tem vários nomes aí interessantes no mercado, Balbuena, Rafael Tolói, diversos jogadores, e o Vasco mantém essa base, essa espinha dorsal, que está na hora de mudar um pouquinho, tem que ter alguns jogadores novos, oxigenar essa equipe, né, para que possa ter um horizonte visando a temporada de 2025, senão o Vasco corre um sério risco de, por exemplo, ser eliminado de todas as competições, Copa do Brasil, da Sul-Americana, que está muito próximo, inclusive, de ser eliminado. Corre risco também do Vasco ir mal no Brasileiro a ponto de, quem sabe, ser rebaixado. Então, tem que virar essa chave, tem que acordar o mais rápido possível. A cobrança da Força Jovem também teve em consideração
a Leandrinho, né, de a maior utilização do Leandrinho, do Luiz Gustavo, né, e pedindo também a saída de jogadores como o Lucas Piton, que não está rendendo, o João Vitor. Então, a cobrança foi geral no CT Moacir Barbosa, e os jogadores tiveram que ouvir bastante ali da torcida organizada da Força Jovem, que foi bem chateada com o momento que o Vasco da Gama está vivendo nesta temporada. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal, acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!